Certamente você já ouviu falar de pinos, correto? Sarrafo de pinos, tábua de pinos, mas e sua origem e suas utilizações? E sabia que tem muito mais do que isso? Meu nome é Odair Martins, eu trabalho com marcenaria, sou marceneiro desde os 18 anos e hoje eu vou falar com você sobre pinos. Seja bem-vindo ao Arquitetando Marcenaria. E qual a origem do pinus? Pois bem, as informações que tenho é que o pinus ele é originário do hemisfério norte, mais precisamente nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos. Embora exista pinos, né, eu acho que no mundo todo. Embora seja dos Estados Unidos, originário de lá, ele veio aqui para o Brasil trazido aí pelos imigrantes europeus. E já existe, né, no pinos no Brasil há mais de 100 anos. Agora, a produção em escala começou meados aí da década de 60, né? E existem dois tipos, né, de pinos que são os mais cultivados aqui no Brasil, que é o pinus Elliott, né, que eu não sei bem como que é a pronúncia, né, mas por aí, Elliott, e o pinus Taeda. São os dois tipos, né, mais cultivado aqui. E as regiões onde mais se tem o cultivo do pinus é sul e sudeste, Santa Catarina, Paraná, por aí. Não demorou muito, né, para o pinus após ter chegado aqui no Brasil, virar sucesso, né? O pinus assim fazer muito sucesso entre os designers, entre os arquitetos. Primeiro, uma característica que eu posso estar citando é por ser uma madeira clara, né? E de um tom muito bonito, né? E muito utilizado inclusive para quarto de criança, não só por ser uma madeira clara, mas pela a maciez, né, dela, que seria uma outra característica, é uma madeira macia. Então é muito boa para trabalhar, aceita parafuso, aceita prego, né, aceita pino, né, ela não lasca fácil. Então é uma madeira muito boa para trabalhar. E qual a vantagem de ela ser uma madeira clara? É simplesmente ser clara a tonalidade? Não. Quando você quer escurecer ela, dar um verniz, um tingidor, que você quer deixar ela numa outra tonalidade, sei lá, digamos que você quer colocar ela na cor do mogno, por exemplo, mais claro, mais escuro, o próprio frejol, se você quer jogar ela para o tom do marfim, que é só amarelar ela um pouco mais, né? Porque o marfim, em relação ao pinus, é um pouco mais amarelado. Então você tem essa facilidade. Existem algumas fábricas de móveis que até trabalham em cima do pinus, né? Você faz os veios, porque tem parte do pinus que ele é bem liso, né? Ele quase não tem aqueles veios da madeira. Então a pessoa consegue trabalhar ali com um tingidor mais escuro que deixa ele penetrar bem, e você depois dá um tingidor um pouco mais clarinho, então você cria veios, você pode criar veios ali imitando inclusive até uma outra madeira. Então o pinus tem essa característica, tem essa vantagem. Uma outra desde que ele seja, né, seco, em estufa, né, de modo correto, apropriado, né, usando lá a tecnologia, o pinus ele não empena, né, ele fica uma madeira muito boa, e não fica propensa a isso, né, a empenar, e pode estar sendo aí utilizado para fazer portas de armário, por exemplo, que não tem problema nenhum. Existe uma outra coisa, né, que se faz muito com o pinus, que é a extração da celulose, né? É uma das madeiras aí mais usada para a extração da celulose. Sem contar que é usado na fabricação de MDF e MDP, né? E assim, eu acho que hoje são os dois materiais mais usados aí nas indústrias moveleiras, né? Que é o MDP e o MDF. E de onde vem? Claro que quando não feito de eucalipto, né? Mas a maior parte aí
é feito com pinos. Também usado em obras, né? Na construção civil e, enfim, na indústria moveleira, como eu acabei de falar. É claro que existe diferença do pinus que é usado na construção civil, tá? Para o pinus usado na fabricação de móveis. Agora, antes de eu dar continuidade aqui ao vídeo, eu queria te fazer um pedido aí bem especial, que é deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, beleza? E das suas utilizações? Então, você tem a tábua de segunda. A tábua de segunda ela é usada muito em obra, né? É aquela peça assim que é de 1001 utilidades, né? O famoso aí bombril. O principal lugar onde ela é usada na obra é para fazer forma, né? Forma de colunas, de viga, né? Toda parte aí de enchimento de concreto, a tábua de pinos é muito usada. Para fazer meio que a base, né, para laje. Você usa muito ela também para fazer os canteiros de obra, né, os fechamentos, corrimãos de escada, né, guarda-corpo, né, coisas que você faz provisórios ali até chegar à peça principal, um guarda-corpo, um corrimão. Tudo isso é utilizado a tábua para fazer. A tábua de pinos de segunda, né, que tem esse propósito aí para construção civil, para esse tipo de coisa, realmente é de uma importância muito grande, né? Até por a gente saber que o pinus é uma madeira, né, de reflorestamento. Então, assim, como são coisas que é muito recorrente, né, que precisa ser feito, né? Então você está utilizando de uma madeira que não tem esse propósito, que não é uma madeira de reflorestamento, realmente seria bem difícil, né? Seria um desperdício muito grande e enfim, para o meio ambiente isso aí não seria nada bom, né? Então, utilizada para fazer formas, né? Na obra em geral, canteiro de obras, né? Peças que vão ser feitas ali para futuramente tá sendo desmontado para receber a peça realmente principal, né? A peça definitiva, né? E aí a tábua de segunda, né? A tábua de primeira, a diferença para a tábua de segunda é o material, né? Porque o pinus, que ele é utilizado para obra, né? Para esse tipo de serviço mais bruto, né? Não é o mesmo utilizado para móveis, né? Então, assim, a tábua de primeira, ela já tem um propósito diferente aí que é usada para móveis, né? E ela tem uma densidade maior, né? Ela tem até a própria textura, né, da madeira é melhor, né? É uma tábua seca em estufa, né? Diferente da tábua de obra, que normalmente tem muita umidade, né? Que você vê, dependendo onde ela fica armazenada, fica lá verde, né? Porque ela tem uma umidade muito grande, então fica toda mofada. Já a tábua de primeira tem ela seca em estufa, então assim, é uma tábua muito bonita, entendeu? Quando ela vem sem muito nós, né? Apesar de que tem pessoas também que gostam dos nós, né? É muito bonita. E aí essa tábua de primeira é muito utilizada para prateleiras, quando se faz estantes, né? No estilo famoso, aí, estilo industrial, que você faz a estante de ferro e você coloca as prateleiras de pinos. Então assim, a combinação do pinos com o ferro fica muito bacana, então é muito utilizada para isso. Para camas, né? É utilizada para fazer cama, porque ela tem uma resistência assim, ela é boa, então pode ser usada para fazer cama. Móveis, né? Desde que não seja peças aí muito largas, que precisem de muita emenda, ou para portas, né? Que aí você vai estar usando o painel, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente dele, né? Então, a tábua de primeira, né? Ela é assim, bastante versátil aí, então você pode estar utilizando ela em diversas coisas, para fazer painel, para fazer cama, para fazer, enfim,
caixas de brinquedo, né? Como pinos é muito utilizado em mobiliário de quarto de crianças, né? Mobiliário para criança, então assim, para fazer caixa de brinquedo, a mistura do pinos, né? Com um MDF ou uma parte em pinos, a outra parte pintada, em laca também fica muito bacana. Então a tábua de pinos de primeira, ela basicamente tem essa função aí. E você tem o sarrafo. Cara, o sarrafo, assim como a tábua de obra, né? Ele é assim de mil e uma utilidade, né? É muito bom por o pino ser uma madeira macia, então aceita prego, aceita parafuso, não racha com facilidade. Então isso também é muito bom, né? E onde que o sarrafo é mais usado? Né? O sarrafo ele é mais usado na cenografia. E por que na cenografia? Porque na cenografia a gente tem o que a gente chama de tapadeira, trainel e praticável ou tablado, palco, né? E teto também, né? E onde que entra o sarrafo aí? A tapadeira, ela é uma grade de sarrafo, né? Que normalmente a gente faz a grade com espaços de 50 em 50 e depois você chapa o compensado. Eu estou falando compensado porque normalmente em cenografia a gente não usa MDF, a gente usa o compensado, tá? Para fazer a tapadeira, que a tapadeira ela funciona como se fosse as paredes das casas, né? Na cenografia são as paredes, né? O trainel também é uma grade de sarrafo, né? Só que o trainel tem uma diferença, porque como ele é feito para ser forrado com lona, né, para ser revestido com lona, a gente usa o sarrafo mais largo em volta, o sarrafo de 7 centímetros, e depois no meio você usa o de 5, né? Então não importa aí o tamanho que você está fazendo o trainel, a grade, né? Você vai estar sempre utilizando os finais aí, seja como você queira chamar, a cabeceira, enfim, né? A testeira, você vai usar o de 7 e no meio usar o de 5 recuado, que é para quando você esticar a lona, não tá marcando a lona no meio. Então embora seja mais focado em marcenaria, né? Até mais marcenaria comercial, mas eu também faço cenografia, então eu tenho um cliente de cenografia e eu já fiz trainel de tipo 20 metros de largura por 2,30 e de a gente montar todo ele no chão, forrar com a lona, né? E depois levantar, tipo, com 5 pessoas, 6 pessoas, levantar ele e colocar na posição onde tem que ficar e realmente ficar muito bom, ficar perfeito e você não perceber que tem nada ali atrás, entendeu? Como se a lona tivesse realmente ali flutuando, né? Porque ela não encosta em lugar nenhum, então fica um acabamento bom. E qual é a diferença do trainel para tapadeira, além dessa, né? É que o trainel, a tapadeira, algumas vezes ela pode ser forrada pelos dois lados, né? Já o trainel, dificilmente. Apesar de que, assim, pode acontecer também de o trainel ser forrado pelos dois lados, tá? Mas isso é muito raro, tá? Mas o sarrafo, a diferença maior mesmo é essa, o sarrafo de dentro no trainel ele ser recuado, já na tapadeira não, né? E é utilizado para fazer a estrutura do teto. Na verdade, o teto é como se fosse também uma tapadeira, é usada para fazer o teto, só que é feita uma estrutura maior para ela segurar e não empenar, né? Então você tem aí uma grade maior que é parecida com o que a gente usa para o tablado, né? Então o sarrafo de pinos ele é muito, mas muito utilizado aí na cenografia. Na marcenaria não se usa tanto, agora na cenografia o sarrafo de pinos é assim, espetacular. Quando não é o sarrafo de pinos, normalmente é usado o de cedrinho, né? Mas assim, há quem prefira realmente trabalhar com o sarrafo de pinos. E assim, aí qualquer outra coisa que você vá fazer que seja utilizando sarrafos, né?
o sarrafo de pino aí, tanto de 5x2 como de 7x2, é muito bom para ser usado, né? Para fazer aí as funções que forem precisas, né? E aí a gente tem a perna de 3, a famosa perna de 3, entendeu? O que é a perna de 3? Na verdade é uma peça, se você falar em centímetros, é 7x7, né? E fala perna de 3 porque normalmente se fala em polegada, que é 3x3, né? Inclusive o sarrafo você fala de 1x2, né? E o de 1x3, eu acho que é isso, né? 2x1 e 3x1, né? E você também fala do sarrafo assim, porque o sarrafo é 5x2, só que na verdade no 2 aqui a polegada é um pouquinho mais de 2, né? Mas normalmente o sarrafo só tem 2 centímetros. Então assim, a perna de 3, e qual é a maior utilidade da perna de 3, que normalmente é na construção civil? É para fazer escoramento de laje, né? Hoje, né, já tem muitas construtoras que trabalham com essas estacas, né, de ferro, que inclusive ela tem meio que uma regulagem, né, uma rosca, que é para você fincar ela no chão e na laje, né, onde você usa inclusive o tábua, né, para fazer esse assoalho, né, para receber o concreto, ou chapas de compensado, que pode estar sendo aí aquele rosa, né? Ou o preto, ou enfim, que seja um também com pinos. Mas enfim, a perna de 3, a maior utilidade dela é isso, é estaca para escoramento de lajes, né? E você pode usar muito ela também para fazer os canteiros de obra, fazer os fechamentos que você utiliza aí junto com a tábua, né? Você usa ela como as estacas, né? E para fazer uma proteção de um canteiro de obra, enfim, você usa ela como estaca por ela ser uma peça de 7x7, né? Por ser uma peça mais larga, né? É isso, né? Já falamos da tábua, né? Dos dois tipos de tábua. Falamos aí falamos da tábua, dos sarrafos, né? Falamos agora da perna de 3 e tem o compensado de pinos, né? Que o compensado de pinos tipo assim, uma chapa que é usado também, que tem assim, bem, como é que eu falaria aqui, né? Bem, me fugiu aqui a palavra, mas enfim, o compensado de pinos, né? Ele pode ser usado assim para muitas coisas, né? Para fabricação de móveis, para qualquer coisa que você vai estar fazendo com uma chapa de compensado, né? E você pode estar usando aí a chapa de compensado de pinos, né? E a gente tem o painel de pinos, né? O painel de pinos, de todos aí os materiais, né, de pinos que eu citei, cara, é o mais bacana que tem. O painel de pinos, ele é feito com um sistema que chama de finger joint, né, que é um malete, na verdade. Eu não sei se a pronúncia é exatamente isso, tá? Me perdoem aí o meu inglês, mas assim, é um sistema de encaixe, de malete, né? E o que é bacana disso? O painel, ele não empena, né? Esse painel, normalmente ele tem aí com medidas de 2,50 m por 1,20 m, 90 por 2,50 m, e também tem ele de 1,20 m por 3 metros, né? E você encontra, dependendo da loja, você encontra ele em tamanhos menores também, mas normalmente nas madeireiras que são especializadas em vender para marcenaria, né, eles são nesse tamanho aí de 1,20 m por 2,50 m ou 90 por 2,50, né? A espessura normalmente é 18 mm e 35, são as espessuras. Aí voltando, né? Como ele tem esse sistema, né, faz com que ele não empene, né? É utilizado vários pedacinhos pequenos do pinos, devido a isso também
você consegue ter o painel que é sem nó e o painel com nó. Então você consegue ter um painel que ele não tem nenhum nó, né? Por quê? Porque como são pegos aqueles pedaços pequenininhos para fazer esse painel, e você junta ali um no outro, só que essa junção é tão perfeita, fica tão bem feita, que você olhando assim de longe, você nem percebe. A sensação que dá é que aquilo ali é uma chapa inteira, entendeu? Aí você tem o painel com nó e o painel sem nó. Aí vai do seu gosto, né? Tem algumas pessoas que preferem o com nó, né? Devido ali àqueles detalhes ali. E o nó, gente, na verdade é o galho do pinus, né? Porque como o pinus ele é compridão e vai saindo os galhos, né? Então vai tendo ali aqueles nós ali, né? Agora, se você prefere sem nó, né? Se você quer um negócio mais clean ali, mais clarinho, você compra esse tipo. E qual que é a grande vantagem aí do painel? É para fabricação de móveis, porta, por exemplo, né? Porque com a tábua normal, se não for uma tábua também seca em estufa, né? Apesar de ter a tábua, né? De primeira, a tábua seca em estufa, se não for, empena com muita facilidade. Já o painel, devido a esse sistema, como ele é feito, não empena, né? Então, para a fabricação de móvel é perfeito, para fazer tampos de mesa, ele já vem lixadinho, né? Já vem bem acabadinho. É só você cortar e montar. É praticamente como se fosse uma chapa de MDF, né? A única diferença é que é natural, né? Por ser uma madeira natural, você precisa de dar um acabamento, né? E que aí pode ser verniz, stain, né? Pode ser uma seladora com cera. Há alguns arquitetos, né, que preferem não dar nada, né? Porque acham muito bonito ali o pinus natural, né? E que não dá nada. Já alguns ainda preferem dar um verniz à base de água, por exemplo, que tem uns vernizes à base de água que você não muda praticamente nada ali a tonalidade da madeira. Mas o pinus, assim como outras madeiras, né, quando você aplica o verniz, por mais que seja um verniz incolor, automaticamente você muda ali a tonalidade da madeira. E tem algumas pessoas, né, tem alguns arquitetos que não gostam disso e preferem natural. Só que ele ficando natural, tem uma desvantagem, né? Que é que você, até pegando com as mãos sujas, né? Você vai ali sujando ele com as mãos oleosas, né? E depois fica ruim para limpar. E o pinus é uma madeira macia, né? Então ele penetra muito fácil ali a sujeira das mãos, dependendo se você pegar com as mãos oleosas, né? Ele vai sujando muito rápido. Então, assim, eu aconselho dar algum tipo de impermeabilizante, né? Que seja um verniz à base de água, um stain incolor, uma seladora, uma cera, algo que realmente não tire ali, não mude muito a cor natural da madeira, mas que dê essa impermeabilizada ali, para não ficar, enfim, propensa aí enfim, você tocar, né, e já tá sujando. É muito utilizado, né, para produzir, normalmente os arquitetos gostam muito de produzir móveis de quarto de criança com pinos, né? Primeiro por ele ser clarinho, né, por ele ser leve ali, de um tom muito leve, ser clarinho, né? E por ele ser uma madeira macia também, né? Se você esbarrar, se a criança até esbarrar ali num tampo de mesa, num móvel que é feito com pinos, não machuca tanto, porque o pinos é muito macio, né? Então, se você faz eles, claro, que isso é para um quarto de criança, automaticamente você quebra ali as quinas, né? Então, fica muito bom, né? E não tem esse risco, né? Claro que se, dependendo da forma como esbarrar, pode se machucar, né? Mas o pinus tem essas características. Eu tive o prazer eu acho que foi 2020, se eu não me engano, fazer um Morar Mais, né? Um ambiente do Morar Mais
para uma arquiteta parceira, né? Que era o quarto de criança, que a gente fez com pinos, né? Ela especificou o pinos, foi feito com pinos e palhinha, alguns detalhes em palhinha, né? E que ficou assim muito, muito bacana. Então realmente o pinos ele é muito utilizado normalmente para quarto de criança, mas não é só para isso, entendeu? Tem um outro arquiteto que eu trabalho com ele, que ele gosta muito de especificar o pinos. Então assim, eu já fiz para ele salão de beleza com a fachada em pinos, caixa de padaria, né, com alguns detalhes, um painel em pinos, enfim. Vai muito realmente, o pinos é muito versátil, né? Então assim, você pode tá usando ele aí em muitos projetos, entendeu? Depende muito aí do seu bom gosto, né? E do seu, enfim, de onde você quer tá especificando aí, dependendo do que for, vai ficar muito bacana, você vai tá fazendo com o pinos. E eu não podia deixar de citar aqui a importância do pinos, né, como um todo para a nossa floresta, enfim, para o comércio, para a indústria moveleira. O pinos, né, conforme ele foi sendo produzido em escala, né, sendo plantado, né, para produção em escala, ele supriu uma demanda que antes era utilizado o nosso pinheiro, né, que chama de pinheiro brasileiro, que alguns chamam também de auracária, né, auracária, acho que é isso, né? Então assim, o pinos acabou suprindo aí essa demanda, que é muito importante, e não precisou-se mais ficar explorando aqui as nossas plantas nativas, né? Sendo que assim, já existem muitas plantas hoje, né, que não pode mais serem exploradas da natureza, né, como o mogno, né, algum peroba rosa, enfim, algumas madeiras aí que é proibido, que você não pode mais retirar da floresta. E o pinus, né, assim como o eucalipto também, né, que são duas madeiras realmente de uma grande importância para a gente, né, e principalmente para a gente que trabalha com móveis, né, e eu me sinto muito melhor, né, sabendo de que o pinos, né, que a gente está ali fazendo os móveis, né, que a gente está usando, de reflorestamento, né. Então assim, para o meio ambiente isso é muito bom, né, é um produto aí que é ecologicamente correto, né, e você tem um controle ali, né, então você planta e colhe, né, o pinos ele tem um tempo pequeno aí para colheita, né, para colher, quando se compara a outras madeiras, né, com 8 anos, se eu não me engano, já pode ser feita, né, uma primeira extração ali. Claro, não com 8 anos ainda não é utilizado para laminados, né, para esse tipo de painel para a gente fazer móveis, né, mas você tem a produção lá da celulose, né, de resina, enfim. Eu acho que é com 20 anos, né, que é feito ali a última colheita, e essa é onde o pinus ele está preparado para esse tipo de laminado, né, que ele está preparado para fazer enfim, o MDF, o MDP e os painéis que a gente usa hoje para marcenaria. Então assim, vale a pena ressaltar isso aí, essa importância do pinus para a gente, né, para o meio ambiente, e principalmente para a indústria, né, porque assim, a indústria moveleira cresceu demais, né, assim como o MDF veio para suprir aí uma necessidade, né, que antes a gente só trabalhava com compensado, né, e o MDF com o pinus, né, então assim, se a gente tem o MDF, né, é graças ao pinus e o eucalipto também, né, que são as duas madeiras que são usadas para a produção do MDF.
Se você chegou agora até o final aqui desse vídeo, né, e se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilha com seu amigo arquiteto, com seu amigo marceneiro, com algum amigo aí que está pensando em construir, em fazer algum mobiliário, principalmente se tiver com alguma dúvida aí em relação ao Pinos, né? Então compartilha, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal e muito obrigado.